Boa tarde, crianças. Espero que vocês estejam bem. Olhem só, mais uma aula de geografia. Pegue aí seu livro da Akpalô e vamos acompanhar a leitura. Vamos lá? Os elementos da paisagem. Então, crianças, nós vimos na aula passada que a paisagem, ela é tudo aquilo que nossos olhos podem perceber, que a nossa visão pode perceber, pode ver, e que ela tem forma, cores, cheiro, né, sons. Então, a paisagem, muitas pessoas podem perceber de maneiras diferenciadas. E agora aqui nós vamos ver os elementos da paisagem. São 3 os elementos da paisagem, crianças. São os elementos naturais, que são aqueles que fazem parte da natureza, como os rios, as nuvens, as montanhas, o sol, o mar, as florestas. Esses são os elementos naturais, aqueles que Deus criou. Então, e também nós temos os elementos humanizados. A própria palavra já fala, humanizados, quer dizer humanos, homens. Então, são os elementos que o próprio homem criou, foi o homem que inventou, aquele criado pelo trabalho do homem, como as ruas, as construções, as pontes e túneis, que nós podemos ver aqui as construções. Esses aqui na paisagem são os elementos humanizados, aqui as construções, as ruas. E também o terceiro elemento, que são os elementos naturais humanizados. Olha só, são 2 palavrinhas, naturais humanizados. Por que naturais humanizados? Porque são elementos que sofreram transformações pelo homem, mas são naturais também, como aqui o jardim. Esse jardim aqui, criança, as árvores, as plantas, elas são naturais. Porém, esse jardim não existia aqui. Foi o homem que colocou, o homem que fixou, que fez esse jardim aqui. Então, por isso ele é um elemento natural humanizado. Então, criança, na próxima página aqui nós temos uma pequena atividade para você realizar, né? Na primeira questão você vai comparar as 2 imagens e vai identificar qual delas predomina os elementos naturais, né? E em qual predomina os elementos naturais humanizados. Então, você vai verificar e nomear cada uma. Na segunda questão, que é essa aqui, ó, não esqueça, aqui no finalzinho é uma questão. Então, você vai, aqui é para você pegar uma folha de papel em branco, colocar sobre esta imagem aqui e fazer o desenho usando cores. Use aí um giz de cera, um lápis de cor, ou mesmo a tinta, guache se você quiser. Você vai escolher a cor e fazer o seu desenho e dizer quais as cores que você utilizou e por que você utilizou essa cor. Entenderam? Creio que sim. Faça aí no seu caderno, tá? E capriche. A nossa atividade, segunda atividade de hoje é essa aqui, crianças, de um texto para você ler. Aqui eu já até marquei no meu texto a maioria das respostas, mas é para você entender. Aqui nós temos o texto e tem algumas expressões, olha. Eu vou ler o texto para você. Da janela do meu quarto, eu via bem a cortina de montanhas desde Santa Teresa ao Andaraí. Um pedaço do céu era violeta, um outro azul. E havia mesmo uma parte que o matiz era puramente verde. Olhei aquelas encostas cobertas de árvores, de florestas, que quase desciam por elas abaixo até as ruas da cidade cortadas de bonde. Isso. Então, crianças, aqui a palavra matiz está destacada porque bem aqui eu tenho um glossário, para saber o que significa essa palavra. Então, leia o glossário aí, que você vai descobrir o significado da palavra matiz. E aí você vem para a atividade, que é simplesmente para você pintar. De azul claro vai ficar a cortina de montanhas, né? Que aqui você tem uma cortina de montanhas, é para você pintar dentro do texto a cortina de montanhas de azul. E aí aqui o violeta e o azul, né? Nós temos aqui uma paisagem de violeta e azul. Temos essa expressão no texto? Temos. Violeta e azul, está pintado de amarelo. Um pedaço do céu era violeta e outro azul. E assim você vai verificar aqui as ruas da cidade, né? Cortadas aí. Então, é de verde claro e o rosa, que é aqui
o verde predominante, que você vai procurar essa aqui dentro do texto e pintar, que as outras todinhas já estão pintadas, tá? E por fim, quais são os elementos naturais e os elementos humanizados citados no texto? Você vai verificar aqui no texto e colocar, escrever os nomes aqui, tá bom? Os naturais e os humanizados. Lembre, naturais são aqueles da natureza, humanizados os construídos pelo homem. Entenderam? Então façam aí, crianças, e boa atividade!